Olá meu aluno, olá minha aluna, vamos para mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos seguir falando do concurso da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Vamos para a segunda parte da correção do nosso simulado. Antes da gente começar a nossa correção, é importante que você se inscreva no nosso canal, deixa teu like, faz teu comentário, compartilha o vídeo com o amigo que vai fazer esse concurso para ajudar no crescimento do nosso canal, tudo bem? Assim, lembrando que o PDF desse simulado está aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa segunda parte da correção. E chegamos na questão número 7 do nosso simulado. Foi a questão com mais dificuldade desse simulado, uma questão de sistema de equação. Portanto, não há motivo para pânico, apenas relembrar os passos e processos de solução de um sistema. Muito bem. Vamos à leitura da questão que fala o seguinte. Ana e Marcos têm uma despesa mensal de R$ 2.000 cada um. E o salário de Ana é 5/6 do salário de Marcos. Ana consegue economizar mensalmente 80% do que Marcos consegue economizar. Quanto é o salário de Marcos? Vamos colocar assim, ó, o salário de Ana menos R$ 2.000 é aquilo que Ana consegue economizar. O salário de Marcos menos R$ 2.000 é aquilo que Marcos consegue economizar, é a economia de Marcos, certo? Se a gente observar com calma, ele fala aí o seguinte, que Ana consegue economizar 80% de Marcos. Então vamos colocar aqui o seguinte, a economia de Ana ela é igual a 8/10 da economia de Marcos. E com isso, eu posso fazer uma substituição nesta equação aqui, ó. Eu vou substituir a economia de Ana e nós vamos ficar o seguinte, ó. O salário de Ana menos R$ 2.000, ele será igual a 8/10 é M, que é a economia que Marcos faz. Aqui também é M, certo? Seguindo com o nosso sistema, nós vamos ter o seguinte. Observe que o 10 está dividindo, a gente vai fazer a multiplicação. Vamos ficar com 10 SA menos 20.000 igual a 8 é M. O 8 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Vamos ficar com 10 SA menos 20.000 dividido por 8 igual a M. Mas se a gente olhar com cuidado, olha quem é M aqui, ó. É M, é exatamente o salário de Marcos menos 2.000. Aí eu vou fazer essa substituição. 10 SA menos 20.000 dividido por 8 vai ser igual a economia de Marcos, que sabemos que é o salário dele, o salário de Marcos menos 2.000. Observe agora que o 8 está dividindo, a gente vai passar para o outro membro multiplicando. Vamos ficar com 10 SA menos 20.000 igual a 8 SM menos 16.000. 8 vezes 2.000 vai dar exatamente 16.000. Mas se você observar aqui nós temos o salário de Ana. SA é o salário de Ana. E a questão falou que o salário de Ana é 5/6 do salário de Marcos. O salário de Ana é 5/6 do salário de quem? De Marcos. E aí eu vou fazer a nossa última substituição. Vou apagar aqui para a gente ter espaço, certo? E aí eu vou colocar o 10 no lugar do salário de Ana, eu vou colocar quem? 5/6 do salário de Marcos menos 20.000, certo? Menos 20.000, com muito cuidado para não errar, igual a 8 SM, que é o salário de Marcos, menos 16.000, certo? Vamos apagar aqui para termos espaços para finalizar a nossa questão, tá? E observe que aí eu vou agrupar as letras em um lado e os números em outro lado. Esse número vem para cá, esse número vai para lá. Lembrando que nós temos que fazer a troca do sinal. E vamos ficar, vou logo fazer essa multiplicação aqui também, ó. 10 vezes 5 é 50. 50 SM dividido por 6 menos 8 SM será igual a menos 16.000 mais 20.000. Aqui embaixo do 8 SM é como se tivesse o número 1. E aí a gente vai fazer aquela multiplicaçãozinha. Vamos ficar com 5 SM. Observe, 50 vezes 1 continua 50. 6 vezes 8 é 48. 48 o quê? SM. Tudo isso dividido por 6. 16 menos 20 é 4. 4 o quê?
4.000. Agora o 16 está dividindo, a gente vai multiplicando e vamos ficar com 24. 24 o quê? 24.000. 50 menos 48 vai dar exatamente 2. 2 o quê? 2 SM. Consequentemente, o salário de Marcos vai ser 24.000 dividido por 2. 24.000 dividido por 2 vai dar exatamente 12.000. 12.000 é o salário de Marcos, que está exatamente na letra E. Não saiu aqui na nossa questão, mas o salário de Marcos será exatamente 12.000. Alternativa é a letra E. Tudo bem, essa questão foi uma questão de nível difícil. É importante que você estude as aulas de sistema de equação e pratique muitas questões. Tudo bem? Vamos a mais uma outra questão que traz o seguinte. Lembrando que todas essas questões são a FCC, que é a banca que está organizando o nosso concurso aqui de Jaboatão. Certo? Que fala o seguinte: o gráfico a seguir apresenta o número de inscritos em um determinado vestibular nos últimos 10 anos. Aqui ele mostra o gráfico. Ó. Aqui nós temos o número de inscritos no vestibular e aqui temos o número de inscritos a partir dos anos, certo? Aqui nós temos 2012, 14, 16, 18, nós temos de 2 em 2 anos, certo? Aí ele diz assim o seguinte: o número de inscritos está crescendo nos últimos 10 anos? Obviamente que não. Observe que o número de inscritos houve uma queda. Está errado, letra A. Letra B, a queda no número de inscritos ocorre devido à diminuição de matrículas. A gente não pode determinar qual circunstância está fazendo com que essas matrículas caiam. Isso não tem como a gente dizer se é o número de matrículas, se é o número de aprovados, enfim. Isso aqui não tem possibilidade de se responder baseado nessa pergunta. O texto não fala nada disso. Certo? Letra C diz: a média aritmética do número de inscritos nos 10 anos foi de 170 mil. Você diz: rapaz, se calcular a média eu tenho que somar tudo isso, dividir por 10, vamos deixar aqui. Ó. Na letra D ele fala o seguinte: a mediana do número de inscritos está abaixo de 140 mil. Mediana, eu tenho que colocar os meus dados em ordem crescente e pegar o do meio. Vamos deixar aqui também. Na letra ele diz: se excluirmos o número de inscritos em 2002, a nova média aritmética do número de inscritos diminuirá em relação à média aritmética dos últimos 10 anos. Ele está falando, ó, se eu apagar esse número aqui, a nova média ela vai diminuir. Se eu apagar esse número aqui, ó, isso será nada mais nada menos que jogar um copo de água no oceano, porque todos esses números aqui vêm decrescendo. Consequentemente, o número não vai fazer muita diferença, certo? Então aqui também, sem sombra de dúvidas, está errado. E sobre essas duas alternativas que a gente poderia marcar. Se você observar, a média aritmética é o meio, certo? E como é que a gente pode refletir acerca disso? Vamos observar esse valor aqui, imaginar o meio dele. O meio dele seria mais ou menos isso aqui, né? Se você olhar aqui, nós temos 170 mil. 170 mil foi quase o valor máximo. Tá aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui, ó. Foi quase o valor máximo. Então, não tem como a média ela ser quase o valor máximo. Consequentemente, eu posso descartar, sem sombra de dúvidas, a letra C de casa e marcar como alternativa correta a letra D. Mas aí, a livre didática, vamos fazer essa alternativa só para a gente comprovar. Vou organizar os números em ordem crescente. 110. Observe que eu vou pegar apenas os 3 primeiros números, que com isso nós vamos ter um parâmetro para chegar no 170. Então nós vamos ter aqui ó, o 110, depois do 110, qual é o menor número? É o 127, depois 129, 130, depois do 130 nós temos o 136, já foi esse aqui, 27, 29, 136, 137, depois 141, 142, 159 e 172. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Eu tenho 10 números, eu tenho que deixar 4 números de um lado e 4 números do outro. Somar esses 2 números e calcular a média entre eles. Então nós vamos ter 136 mais 137. Aqui nós vamos ter exatamente 13. 6 mais 1 é 7, e aqui nós vamos ter 2. 273 dividido por 2. Nós vamos ter um baixo 7, nós vamos ter o 3, e sobra 1, eu vou baixar o 3, e aí nós vamos ter 2 vezes 7 vai dar 14, 2 vezes 6 vai dar 13, sobra 1. Então observe que a mediana vai ser inferior, como a questão está dizendo aqui, ó.
a 140. E com isso reforçamos a alternativa da letra D de dado. Vamos a mais uma outra questão que traz o seguinte. Mário, Nicolas e Otávio têm juntos 15 carrinhos. Otávio é quem tem menos carrinhos e Mário tem um carrinho a mais que Nicolas. Então, quando eu colocar aqui, ó, Mário, Nicolas e Otávio, todos eles terão 15 carrinhos. Todos possuem pelo menos um carrinho. É correto afirmar que Otávio tem 3 carrinhos e assim por diante. Então, posso escrever o seguinte. Otávio ele tem menos carrinhos que Nicolas, que por sua vez tem menos carrinhos que Mário. Observe que ele fala aqui, ó. Mário tem um carrinho a mais do que Nicolas. Então, Nicolas tem menos que Mário. Concorda? Aí eu posso refletir aí o seguinte. Posso reescrever dessa forma aqui. Eu vou colocar aqui ao lado, ó. Otávio, Nicolas e Mário. Mas eu posso escrever o seguinte. E Mário, ele tem a quantidade de carrinhos que Nicolas somado a 1. Concorda? E com isso nós vamos chegar no resultado de 15. Observe que eu apaguei a quantidade de carrinhos de Mário e no lugar coloquei Nicolas mais 1. Que aí vai dar exatamente a mesma quantidade. Vou somar esses dois números aqui, N mais N, vai dar 2N, certo? Mais 1, mais O, igual a 15. Tá? Muito cuidado aqui. Aí observe aí o seguinte. Nessa situação não tem como resolver essa equação porque eu tenho duas alternativas, dois valores desconhecidos. Mas aí eu vou para as alternativas da minha questão e falo o seguinte. Otávio tem 3 carrinhos. Se Otávio tiver 3 carrinhos, a gente vai ter como resultado o seguinte, olha. Observe que eu coloquei no lugar de Otávio 3. Nós vamos ter 2N mais 4 igual a 15. Então 2N ele vai ser igual a quanto? A 11, porque o 4 está positivo, ele vai para o segundo membro fazendo a operação de subtração. 11 dividido por 2 vai dar um número quebrado. Então, Otávio não pode ter 3 carrinhos. Se Otávio não pode ter 3 carrinhos, ele obrigatoriamente... 3 é um número ímpar, certo? Então, ele não pode ter um número de carrinho ímpar. Ele só pode ter um número de carrinho que par, que é o que ele fala aqui. Otávio tem um número de carrinhos par. Tem um número par de carrinhos verdadeiro. Chegamos na alternativa aqui, letra B. Porque se eu colocar aqui, ó, 2N mais 1, mais o número de Otávio, vai dar 15. 2N mais 1, mais o número de Otávio. Se eu colocar 2 aqui, 2 é par, né? Vamos colocar 2 para ver se dá certo. Né? Então, nós vamos ter 2N mais 3 igual a 15. 2N, ele será igual a quanto? A 18. Então, N ele vai ser igual a 18 dividido por 2, 9. Vamos verificar. Se Nicolas tem 9, obrigatoriamente, Mário, Nicolas 9... Mário vai ter quanto? Mário vai ter 10. E Otávio vai ter 3. Observe que deu errado aqui, né? Porque quando somar tudo não vai dar 15. Vamos fazer o teste agora com quanto? Com 4. Porque 3 a gente viu que não pode. Vamos fazer o teste com 4. Fazendo o teste com 4, a gente vai ter 2N mais 5 igual a 15. 2N ele será igual a quanto? A 10. Consequentemente, o número de carrinhos de Nicolas vai ser 5. Ó. 10 dividido para 2, 5. Se Nicolas tem 5, Mário vai ter 1 a mais, 6. E Otávio, por obrigação, vai ter 4. Agora sim, quando a gente somar tudo isso, vai dar quanto? Vai dar 15. Confirmamos a alternativa letra A. E chegamos na nossa última questão do simulado, que fala o seguinte. Tem uma caixa a 50 fitas que podem ser brancas, azuis ou vermelhas. O número de fitas brancas é 11 vezes o número de fitas azuis. Há menos fitas vermelhas do que branca, mas há mais fitas vermelhas do que azuis. O número de fitas vermelhas é... Quando a gente lê uma questão dessa, dá aquela embaralhada na nossa cabeça. Mas isso não é problema, porque eu posso refletir da seguinte maneira. Veja aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, as fitas brancas, as vermelhas e as azuis. Quando eu somo todas elas, eu vou ter 50 fitas. E ele está dizendo que as fitas brancas é 11 vezes o número das fitas azuis. Então, a fita azul, eu posso ter uma fita azul. Eu posso ter 2 fitas azuis. Eu posso ter 3 fitas. Eu posso ter 4 fitas, 5 fitas. E assim sucessivamente. Concorda? Se eu tiver, observe bem, se eu tiver uma fita azul, eu vou ter quantas fitas brancas? Eu vou ter exatamente 11 fitas brancas, concorda? Eu vou ter 11 fitas brancas. E observe, se eu colocar o número máximo de fita vermelha, que é 20,
ainda não vai dar os 50. Então, eu descarto que tem uma fita azul. Se eu tiver duas fitas azuis, eu vou ter quantas fitas brancas? Eu vou ter 11 vezes. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 11. Multiplicando 2 vezes 11, eu vou ter 22 fitas. Concorda? Logo, se eu colocar aqui ó, o 20, ainda vai dar 44. Ainda não dá. Eu botando o número máximo, que é na alternativa dele, não vai dar. Se eu tiver 3 fitas azuis, quantas brancas eu vou ter? Eu vou multiplicar por 11. Então, eu vou ter 33. Se eu vou ter 33, se eu colocar o número máximo aqui, passa. Ó, não pode ser a letra D. Se eu colocar 21 passa também, não pode ser a letra D. Se eu colocar 12, aqui eu vou ter 40, 46, 47, 48. Fica faltando. Não é a letra B. Se eu colocar 14 fitas, quando eu somar aqui, ó, eu vou ter 36 mais 14 vai dar exatamente 50. Ou seja, o número de fitas vermelhas é exatamente 14. Tudo bem? E com isso chegamos ao final da correção do nosso primeiro simulado direcionado para a professora de Jaboatão dos Guararapes, todas as questões FCC. Tudo bem? Semana passada não tivemos aula, como vocês podem ver, a minha voz estava destruída, agora eu estou começando a recuperar a voz, gravamos o nosso primeiro simulado e nessa semana nós teremos excepcionalmente 2 aulas, porque na semana passada não tivemos. Hoje nós gravamos a solução do simulado, na quinta-feira nós iremos gravar mais bateria de questões de solução exclusivamente da banca FCC. Tudo bem? Dúvidas? Deixem nos comentários. Até a próxima aula.